A gente acabou de cantar o louvor que é devido. Se me ouve bem, muitos acreditam que tem crédito com Deus. Deus tem por obrigação de fazer alguma coisa pelo que a pessoa acha que faz, no reino de Deus. E nós temos uma dívida, pelo que o Senhor fez por nós. Prestar culto semanalmente, como nós fazemos aqui, nós estamos cumprindo com esse dever, de cultuar o Senhor, porque isso é devido, nós devemos isso. Então, quando você canta, prestar a Ti um louvor que é devido, pense nisso. Louvor que você deve ao Senhor. Uma gratidão que você deve ao Senhor, uma gratidão que eu devo ao Senhor, e que Ele nos permite, pela sua bondosa graça, estamos aqui, nos permite estar aqui para fazermos isso, para entregar a Ele esse louvor que é devido. Abra sua Bíblia aí, deixa aberta o livro de Ageu. Nós temos estudado aí uma série de estudos no livro de Ageu. O pastor tem trazido aqui diversas provocações dentro desse livro. Nosso irmão pastor Lógico também ministrou alguns pontos, assim como o pastor Gilmar, expondo também algumas partes do livro de Ageu, e hoje nós vamos refletir aqui, fazer uma reflexão sobre alguns versículos aqui no capítulo 2. Quando você vai achando aí na sua Bíblia, o livro de Ageu, você já parou para pensar quanto nós estamos vivendo dias que aparentemente são dias mais fáceis de ser vividos, sob o ponto de vista dos acessos que nós temos, da facilidade que nós temos de consumir produtos e serviços, da palma da mão, eu compro alguma coisa, chego em casa no outro dia, chego em casa às vezes horas depois que eu compro, tenho um acesso enorme à informação, não é verdade? Nós estamos vivendo uma era onde a informação é abundante. Eu abro o celular e pergunto qualquer coisa que eu quiser e eu vou ter ali algum tipo de informação sobre aquele tema. A inteligência artificial tem propagado agora de uma forma assustadora, Inclusive estamos assustados com o potencial da inteligência artificial e como ela se comunica com a gente numa linguagem quase que humana, respondendo a perguntas complexas, a temas difíceis que eu demoraria lá horas e horas, dias fazendo pesquisas para construir de repente algum texto, uma narrativa, uma tabela, e de repente a inteligência artificial me entrega isso em 5 minutos. Nós temos facilidade de acesso a lugares que antes a gente não tinha. O ir e vir ficou mais fácil. A gente tem ônibus para todo lugar, tem carro à disposição, tem carro para aplicativo. Nós temos acesso a coisas e a lugares e a informações que nossos avós jamais pensariam em ter. Pensaram sobre isso? São facilidades que a tecnologia e o mundo moderno vem trazendo para nós, e isso, de certa forma, deveria aumentar até a nossa produtividade. A gente deveria ser melhor, mais forte, produzir mais, porque temos mais acesso à informação, mais acesso à tecnologia, mais acesso a facilidades desse mundo moderno. Por um outro lado, esses acessos, facilidades, não sei se vocês têm percebido, mas têm tornado a gente mais fraco, mais desanimado, com menos ânimo para as coisas, porque as coisas chegam na nossa mão, não preciso ir lá, mas nem ir ao supermercado, nem pesquisar preço para achar algo mais barato, ir lá, comprar desse trabalho, tudo pela internet em casa, do jeito que eu quero. E começamos a perceber que o que deveria estar nos ajudando, talvez tenha mais nos prejudicado em termos de nos transformar em pessoas melhores, mais fortes, mais empoderados. Somos empoderados por um lado, mas estamos ficando cada vez mais fracos. Antigamente as pessoas saíam e visitavam uma igreja, não sei se você já viveu isso, mas eu vivi isso durante um período da vida no início da igreja, onde as pessoas saíam a pé e andavam quilômetros de distância para um determinado grupo cantar na outra igreja. É muito comum um grupo de louvor, coral, quarteto, essas coisas, sair de uma igreja e cantar na outra, ninguém tinha carro. E aí saíam os pais arrastando 5 filhos debaixo de
o tempo que fosse, né? Sol, ou noite, às vezes chovendo, guarda-chuva, mas tinha mais ânimo, eram fortes, né, as pessoas. E eram felizes, assim, né? As coisas aconteciam, as pessoas estavam ali jubilosas, porque eles estavam tendo a oportunidade de servir ao Senhor. E hoje nós temos tanta distração e tanta facilidade, que se a gente falar para alguém, nós vamos andar 4 quilômetros para ir na determinada igreja, nossa, não tem um carro, não dá para dividir entre os irmãos que tem carro, vamos alugar uma van, né? Assim, eu não vou hoje não, tem culto online, eu posso assistir de casa, então eu não preciso estar lá. A tecnologia tem me ajudado, estou cansado do trabalho, hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não posso, porque é o único dia que eu tenho para descansar. E nós estamos ficando cada vez mais fracos, né? Tempos fáceis têm produzido pessoas mais moles, né? Mais fragilizadas, mais fracas, com menos vigor. E o que isso tem a ver com essa série de mensagens que nós temos ouvido e presenciado aqui na Palavra de Deus no livro de Ageu? Abre aí a sua Bíblia, capítulo 2. Nós vamos ver aqui o Senhor encorajando homens, encorajando pessoas, homens e mulheres ali, seu povo, encorajando esse povo ao trabalho, encorajando esse povo a fazer, arregaçar as mangas, levantar a cama e fazer o que é certo, fazer o que tem que ser feito. E com o tema dessa mensagem, eu gostaria de deixar ali na mente dos irmãos para reflexão o seguinte tema: seja animado, porque Deus é convosco. Abre então Ageu, capítulo 2, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 5. Ageu, capítulo 2, versículos de 1 ao 5. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E aí a palavra do Senhor é essa, versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo-lhes: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu essa casa na sua primeira glória? E como a vês agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Zeozadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. É esta aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temeis. Olha só, que momento que é esse que essas pessoas estão vivendo aqui? Eles haviam acabado de voltar do exílio. E havia um grande desafio ali, que é a reconstrução do templo. Os irmãos lembram bem, quem está atento às mensagens aí, como as pessoas estavam desanimadas com essa reconstrução e olhando mais para o seu umbigo, olhando para as suas casas, e ali trabalhando nas suas casas, priorizando ali o seu trabalho do lar, a edificação das suas próprias casas, desse retorno para a sua terra, e deixando de lado a casa do Senhor. Então vocês viram aqui no capítulo 1, as pregações do pastor Gilmar, onde Deus chama a atenção desse povo: olha, vocês estão aí construindo, edificando, embelezando as suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor está ficando deserta. Esse capítulo 1 fala muito de prioridades, né? E a gente vai observando esses textos e vai amarrando, né? Pontuando a carapuça, como se pudéssemos falar assim, né? Porque olhamos para nós mesmos e pensamos o quanto nós estamos priorizando aquilo que é nosso, aquilo que é a minha vida, aquilo que me satisfaz, aquilo que causa bem-estar para mim e para a minha família, em detrimento da obra do Senhor. Era isso que estava acontecendo ali. As pessoas estavam priorizando todas as coisas delas, e a casa do Senhor estava ficando deserta. E aí vem a palavra do Senhor a Ageu para falar para esse povo. E aí você observa, volta lá só o versículo 1 do capítulo 1, onde vai trazer para a gente algumas informações interessantes. No 2º ano do rei Dario,
no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a algumas pessoas. Olha só, Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zeus-Adaque, sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estavam ainda pensando que deveriam edificar a casa do Senhor, mas achei que não era esse tempo. Tempo não é esse. Vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família. Em algum momento eu vou lá cuidar das coisas do Senhor. E aí, para você que ficou atento durante essas mensagens anteriores, viu que o Senhor chama a atenção do povo a cuidar da casa do Senhor, a olhar para a casa do Senhor e se esforçar nesse trabalho da casa do Senhor. E aí, Ageu fala essas palavras em nome do Senhor, e você olha lá no versículo 14, ou melhor, no versículo 13. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor: eu sou convosco, diz o Senhor. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zeus-Adaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Davi. Olha que interessante. A primeira mensagem lá no versículo 1 veio no primeiro dia do 6º mês. E 23 dias depois, eles já estavam ali edificando a casa do Senhor. Eles foram despertados pela palavra de Ageu. Foram despertados pela palavra do Senhor, que chamou a atenção deles. Eles entenderam isso. Olha, eu estou cuidando das minhas coisas e não estou cuidando das coisas do Senhor. Estou priorizando a minha vida e não estou priorizando as coisas do Senhor. E aqui a gente canta, né? Estou prestando um louvor que a tia Levi. E às vezes nós fazemos isso aqui muito bem, com uma voz muito boa aqui. E a mensagem do Senhor tem constantemente falado conosco. Nós temos estudado aqui textos onde o povo é exortado a entender as coisas do Senhor, a participar das coisas do Senhor, esforçar nas coisas do Senhor, priorizar as coisas do Senhor. E não estamos nos atentando para isso. Temos deixado as facilidades, as distrações desse mundo tomar conta de nós. E estamos priorizando a nossa vida em detrimento daquilo que é do Senhor. E ainda falando para as pessoas, né? Minha vida primeiro Deus, depois a minha família. Não é assim? Picaretagem às vezes nossa. Né? Desculpa a expressão, desculpa o termo. Porque às vezes falamos isso, e quando o nosso comportamento, né? Enquanto o nosso comportamento está mostrando que não é essa a verdade, estamos priorizando a nossa vida, priorizando as nossas casas, priorizando as nossas famílias, e não estamos fazendo como falamos que primeiro é Deus. E eles foram despertados 23 dias depois, estavam trabalhando, começando a edificar, juntando ali as coisas, organizando o excesso do tempo, pensando em como construir aquele lugar, ou como reconstruir aquele lugar que havia sido destruído. Mas estavam ali trabalhando, porque foram exortados. E o Senhor suscitou, o texto diz, que o Senhor suscitou esse espírito neles. Primeiro na liderança, como os irmãos expuseram aqui o texto do Senhor. Primeiro na liderança, primeiro naqueles que guiavam o povo, e também suscitou isso no coração do povo, para que o povo viesse a trabalhar na casa do Senhor. E aí, cerca de um mês depois, que eles começaram a lançar ali aqueles primeiros fundamentos, trabalhar aquelas primeiras etapas da construção, vem essa palavra do Senhor aqui, que nós lemos no capítulo 2, que no 7º mês, ao 21º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Então, cerca de 2 meses depois, vem de novo a palavra do Senhor àquele povo que estava agora desanimando, que de alguma forma estava olhando para o que estava sendo construído, já começando a desanimar. E o Senhor vem encorajando, o Senhor vai trabalhar no coração deles, para que eles possam então se atentar àquele projeto de reconstrução do templo. E aí a gente tira algumas informações interessantes desse texto. A primeira é a quem foi endereçada essa palavra. Olha aí no versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá. Então fala a autoridade civil. E fala também a quem? A Josué, filho de Zeus-Adaque, sumo sacerdote. Olha que interessante, ele fala as lideranças novamente. Como trouxe aqui no nosso irmão pastor Washington, na última mensagem sobre esse livro de Ageu, Deus primeiro fala para a liderança.
E quando a liderança está entusiasmada, quando a liderança está animada, quando a liderança está ciente do seu trabalho, está entendendo qual que é a sua prioridade, as pessoas começam a olhar para ela de forma diferente. Não é? Quem já teve um líder aí que você olha para ele e fala assim, eu quero fazer o que esse cara faz, eu quero seguir esse cara, porque ele acredita muito nisso. Aquilo que ele vai me falar, eu vou me atentar para isso, porque eu vejo ele animado com isso. Não é? Quem trabalha em empresa aí, em algum cargo de liderança, sabe muito bem o que eu estou falando. Você precisa, de fato, energizar as pessoas, fazê-las acreditar naquilo, porque senão elas não vão junto com você. Né? Se vem um líder com palavras desanimadoras, isso não vai dar certo. Nós queremos fazer, mas é tão difícil. A gente precisa reconstruir o tempo. Será que vai dar? Né? O que vai acontecer com aqueles que são liderados? Mas aquele que está na liderança não está animado, que dirá eu? Nós, pais de famílias, né? Se nós não transmitirmos essas coisas, esse ânimo, esse louvor que é devido para os nossos filhos, como eles vão ficar animados? Como eles vão priorizar aquilo que é devido ao Senhor? Olha que interessante isso. Então, primeiro a palavra do Senhor veio sobre liderança. Fala ao governador e fala ao sacerdote. Fala à autoridade civil e fala à autoridade religiosa. Fala para essas pessoas o que elas têm que fazer. E também ele fala ao resto do povo. Sabe, às vezes Deus não falou diretamente com você. Mas às vezes Ele está falando com você por meio de um líder. Perceba isso. Muitas vezes o Senhor chama. Primeiro capítulo aqui, ele fala ao sacerdote e à autoridade civil. Ele não fala ao povo no primeiro momento. A gente fala com os líderes. Para que eles estivessem entusiasmados com a obra do Senhor. Para que eles deixassem de priorizar as outras coisas e priorizassem o reino de Deus. E às vezes o Senhor está falando com você por meio de alguma autoridade. Está falando com você por meio do pastor que prega aqui. Te animando, te exortando, te repreendendo. Para que você priorize, de fato, as coisas do Senhor. E aí veio o Senhor falando com Ageu para que ele falasse essa autoridade e falasse também ao restante do povo. E é interessante a gente olhar para esse texto agora, porque esse encorajamento é dado a todos. Não adianta também o líder estar encorajado, né, se aqueles que estão seguindo, caminhando, andando junto com a liderança, não estiverem também animados. O conselho da igreja não faz nada sozinho. A junta diaconal de uma igreja não faz nada sozinho. É preciso unidade. Preciso que haja em todos o mesmo sentimento. Por isso que ele está falando a todos aqui. Esse encorajamento que ele traz, né? As pessoas estavam desanimadas, gente. Havia oposição dos inimigos ao redor. Havia desânimo daqueles que estavam lá, vendo agora no primeiro tempo, e começaram a ver os alicerces, aquela primeira parte, a base da edificação desse segundo tempo, estavam já dizendo, mas meu Deus, isso não tem nada a ver com o primeiro. E aí eles estão sendo todos encorajados agora a seguir e fazer a obra do Senhor. É importante que toda a igreja esteja unida numa mesma disposição. Quantas vezes nós decidimos as coisas em conjunto, compartilhamos com a igreja, vamos, igreja. Mas se a igreja não for junto, se as pessoas não forem juntos, a obra não vai. Não adiantava só o sacerdote ou só a autoridade civil tentarem reconstruir o templo. Seria possível. Conseguiriam reconstruir aquele templo? Nem se fossem dois irmãos egípcios, né? Que pega a tora aí no ombro e carrega sozinho. Não conseguiriam ali edificar o templo. Por isso o Senhor tem chamado aqui a todo o povo, percebe? Então aqui foi endereçada essa mensagem de encorajamento que nós vemos no capítulo 2. Fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zeus-Adaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Fala a todos, conclame a todos, tragam todos a mesma unidade, ao mesmo sentimento, à mesma repreensão, à mesma exortação, ao mesmo encorajamento. Porque é importante que todos estejam juntos. Isso é corpo.
A analogia do corpo que muitas vezes encontramos nas Escrituras, Paulo falando da unidade do corpo, que somos muitos membros, mas fazemos parte de um único corpo. Se cada membro guerrear para um lado, o que vai acontecer com esse corpo? Mas se todos os membros caminharem juntos numa mesma direção, o corpo vai prosperar. Não é verdade? Se todos caminharmos juntos numa mesma direção, no mesmo propósito, em servir ao Senhor, em priorizar as coisas do Senhor, em priorizar o reino de Deus e a sua justiça, priorizar aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, essa obra prospera. Essa obra vai acontecer. Mas se cada membro for para um canto, cada membro desanimado, começar a cuidar das suas próprias coisas, essa obra não prospera. E é isso que o Senhor tem nos chamado aqui nessa noite, nos convocando a nos esforçarmos, a termos ânimo para o serviço do Senhor. Outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto, Deus nos convoca a olhar para a realidade. Olha aí no versículo 3. A provocação que o Senhor faz por meio do profeta Ageu, ele diz assim: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? Por que Deus está fazendo isso? Ele está querendo encorajar o povo. Fala ao povo, fala ao sacerdote, fala à autoridade civil, o governador, fala a todo o povo. Mas pergunta para eles: quem dentre vós que sobreviveu ao cativeiro na Babilônia e agora está aqui, mas que lembra lá daquela primeira casa? E olha o que ele faz nessa pergunta. Traz uma outra pergunta: como a vedes agora? Existiam pessoas ali que estavam retornando do cativeiro, que viram a primeira casa. Talvez quando os jovens estavam ali cultuando ao Senhor, templo de Salomão, e que foram ali, fizeram sacrifícios, que ofereceram sacrifícios devidos ao Senhor, que foram ali com o intuito de levar alguma coisa para o perdão dos seus pecados, e viram toda aquela glória do templo suntuoso, de ouro, grande, que as pessoas olhavam e viam ali toda a grandeza, poderia remeter a grandeza de Deus por causa da suntuosidade do templo, da grandeza do templo, das coisas caríssimas que existiam ali naquele templo. E eles viram isso, eles presenciaram isso. Depois esse templo foi destruído, eles foram cativos e voltaram. E agora, quando eles retornam, o Senhor encoraja aquelas pessoas a reedificarem o templo, a reconstruir aquele templo. E olha o que acontece com esses mais velhos que viram a glória do primeiro templo. Abra sua Bíblia lá em Esdras. Capítulo 3, versículo 10. Olha que Esdras registra sobre o sentimento daqueles que viram o primeiro e agora estavam vendo a reconstrução do segundo templo. Esdras capítulo 3. Versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes trajando suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a ordem de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Levi tomou conta do povo. Ele é bom, o seu amor dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou um grande brado quando louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. O povo estava alegre, olha que interessante. Eles viram ali a reconstrução do templo, começando o segundo templo a ser reconstruído. E ficaram alegres, cantaram, louvaram o nome do Senhor, engrandeceram o nome do Senhor. Mas no versículo 12 ele diz: olha, porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos que tinham visto a primeira casa choraram em altas vozes quando viram o fundamento dessa casa sendo lançado. Mas muitos levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir
as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes, e o som se ouviu de muito longe. Olha que interessante isso. Vem o Senhor e encoraja aquelas pessoas a reconstruir o templo. Os cabeças brancas, mais velhos, aqueles que viram agora no primeiro templo, agora olhando para aquele alicerce, presenciando aquele momento. Fica imaginando eles falando assim: meu Deus, isso não tem nada a ver com o primeiro templo. Isso não tem nada a ver com a glória daquele lugar. Isso não tem nada a ver com aquele templo que foi edificado para o Senhor. Sabe aquele saudosismo, né? Ah, isso aqui não vai dar certo. E eles choravam de tristeza, porque eles viam os alicerces menores, mais pobre, a casa menor, com menos riqueza do que havia no primeiro lugar. Mas os jovens, aqueles que não presenciaram o primeiro, estavam alegres. Olha que interessante. Então, por um lado, tem aqueles saudosistas que olhavam para aquele templo sendo reconstruído e não viam toda a glória do Senhor ali. Por outro lado, via os jovens, aqueles que nasceram lá, talvez no cativeiro, voltaram, estavam agora na terra, vendo os alicerces do templo para serem construídos, e eles estavam alegres, jubilosos. Nós vamos construir um templo para o Senhor. E aí você imagina, por um lado, algumas pessoas chorando: isso não vai dar certo, isso não tem nada a ver com a primeira, esse não é o templo do Senhor. Por um lado, outro lado, as pessoas alegres, satisfeitas, felizes ali, porque estavam construindo. Sabe uma coisa que eu aprendo com esse texto? Primeiro, Deus está aqui chamando, dando um choque de realidade para eles, mostrando para eles, fala para eles: se há alguém dentre vós que viu lá o primeiro tempo e olha para esse agora, e o próprio Deus fala: isso aqui não é nada diante daquele. O Senhor falou aí, versículo 3: como vedes agora? Não é essa como nada em vossos olhos, comparada com aquela? A gente não ignora as dificuldades. A gente sabe que elas estão. Nós não vamos ignorar as adversidades da vida. Só que a gente não pode ficar focado nelas. Percebe? Aqueles homens estavam ali, vendo aquele tempo, focados no antigo. Não conseguiam contemplar agora a glória do Senhor numa reconstrução. Eles haviam sido encorajados a reconstruir, mas agora eles estavam desanimados porque não viam a glória do Senhor com toda a sua suntuosidade como havia no primeiro tempo. E quantas vezes nós somos assim? Estamos desanimando os outros. Né? Chegam pessoas cheias de gás, cheias de vontade de fazer. E aí, às vezes, nós, não, isso vai dar certo não. A gente já tentou isso de alguma forma. Você vai ver, você vai ter oposição. Os irmãos não vão gostar. Já tentei isso quantas vezes? Tem experiência com isso. E às vezes nós estamos sendo esses agentes que desencorajam o outro. E estão chorando pelos cantos, pensando que as coisas não vão dar certo, porque não confiamos no Senhor. Quem estava mandando reconstruir o templo daquele jeito era o próprio Deus. Não é verdade? Quem estava chamando e convocando o povo à reconstrução era Deus. E eles estavam tristes. Por um lado a gente entende. Viram toda a glória do primeiro tempo. Isso foi destruído. Agora tem um momento novo. Tem uma outra história. Foram cativos, estão voltando do cativeiro. Sabe, às vezes você passa por dificuldades, a gente passou por tanta dificuldade nos últimos tempos, e a gente tem sequelas dessas dificuldades até hoje. Né? Muitos ficaram desempregados, muitos têm sequelas de Covid aí até hoje. Né? Cada doença que aparece hoje em dia, aí a gente fica pensando, gente, será que isso está vindo de sequelas, né, de outras, né, vírus cada vez mais complexos, cada vez mais difícil tem ficado a nossa vida, mas a gente não pode desanimar com essas coisas. Nós estamos vivendo um outro momento. Ontem passou. Eu não vou voltar lá atrás. É daqui para frente. Não dava para reconstruir aquele primeiro. Sabe, você não vai reconstruir a sua vida anterior. Entende isso? Deus está te chamando agora para frente. Encoraja. Se anime. É daqui para frente. Ok. A realidade era essa. Esse tempo é diferente do outro. O Senhor fala isso com eles.
tempo que vocês estão vendo agora é nada diante daquele que foi visto lá atrás, comparado ao que foi o outro. E aí, meu irmão, não desanime quem está no mundo. Às vezes nós vemos isso dentro da igreja, sabe? Às vezes é até difícil distinguir quem está animado, quem está desanimado, porque o choro é tão grande como vi aqui. O choro, os verbos eram tão grandes que as pessoas não sabiam quem estava chorando de alegria, quem estava chorando de tristeza. Seja alguém que anime o outro, que encoraje o outro, que desperte no outro o desejo de servir a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é assim? E às vezes com o nosso comportamento nós estamos desencorajando as outras pessoas. Às vezes com o nosso falar nós estamos desencorajando as outras pessoas. Enquanto deveríamos fazer o contrário. Encorajar, animar, vamos para cima, vamos para frente. Porque o Senhor é conosco. O que mais a gente aprende nesse texto? Olha no versículo 4. Depois dessa provocação que Deus faz por meio de Ageu, chamando a atenção para a realidade dos dois tempos, falando que esse não tem nada a ver com o primeiro. No versículo 4 ele diz assim, olha, ora, esforça-te, Josué, filho de Zeus-Adar, sumo sacerdote. Líder, o Senhor está te chamando, está te convocando a se esforçar. É líder da igreja presbiteriana de Garapé, conselho da igreja, junta diaconal. O Senhor tem chamado essa liderança a se esforçar, a fazer aquilo que tem que ser feito. É hora, esforça-te, Josué. Está vendo agora a palavra de esforço? É religioso, é religião. É para aquele que serve ao Senhor, sacerdote, aquele que está ali fazendo a vontade do Senhor. Na posição de sumo sacerdote, ele chama esse Josué para se esforçar e também chama todo o povo. Então, não só o líder, não só a liderança, não só o conselho da igreja, não só o pastor da igreja, mas a todos ele convoca a se esforçar. Então, olha, esquece o que ficou para trás, vamos para frente. Vamos nos animar, vamos nos esforçar. É o que ele nos convoca aqui. Ora, esforça-te, Josué, esforça-te todo o povo, diz o Senhor, e trabalhai. Olha só, duas palavras que ele traz importantes aqui nesse versículo 4. Esforça-te. Sabe, a gente tem que, às vezes, trazer uma força de dentro de nós que talvez nem você acredita que tem. Quem é mãe sabe bem o que eu estou falando. Quando o filho está doente, quando tem alguma dificuldade, mãe fala isso toda hora. Eu não sei de onde eu tirei força para ficar 3 dias acordado. Não é verdade? No hospital com aquele vai dormir. A porta. O enfermeiro bate lá na porta. Tem que dar um remédio. Tem que dar um remédio. Trocar o soro. A mãe está bem. Não dorme. E é isso que ele está chamando a nossa atenção aqui, sabe, tirar esse esforço, sabe, esforçar, trazer de dentro de você uma força para priorizar as coisas do Senhor. Eu trabalho, estou cansado, todo mundo trabalha, todo mundo está cansado, todo mundo tem família. Ninguém é melhor que ninguém, não é verdade? Não vem aqui terça-feira só um bando de ator que não tem o que fazer. Não vem aqui quinta-feira só um bando de gente que não tem trabalho, está o dia inteiro dentro de casa com um patrocinador bancando as contas. Não é verdade? Ou você tem? Verdade. Não vou dormir de manhã porque eu vou à noite. Ou então eu vou dormir de manhã para ficar livre o resto do dia. Não vou fazer esse trabalho na igreja porque tem quem faz. Não é isso que o Senhor está nos chamando essa noite. Esforça de todo o resto do povo, está vendo? Não é só a liderança. Não é só Josué, sumo sacerdote, mas ao todo o povo. Tira o esforço de dentro de você para fazer o que tem que ser feito e trabalhe. É outra palavra que ele traz aqui. Gente, a seara é grande. Tem muito trabalho para fazer. Não é pouco trabalho, não. Tem muita
coisa para ser feita no reino de Deus. Hoje de manhã os meninos apresentaram aqui, os adolescentes, falando sobre o corpo, e eles trouxeram uma ilustração tão interessante que eles falaram assim, quando uma parte do corpo faz aquilo que ela não foi desenvolvida para fazer, ela fica sobrecarregada. Se o pé não anda e alguém tem que andar com as mãos, quem acontece com a mão? Não é verdade? Você até vê gente que não tem as mãos dirigindo com os pés, ou comendo com os pés, ou cozinhando, a gente vê isso aí, né? Pessoas que desenvolvem uma habilidade com outros membros do corpo para substituir aquele que falta. A pessoa está toda empenada fazendo isso, ela está sacrificando o corpo inteiro porque falta uma parte do corpo. Então ele não convoca só a liderança a se esforçar, ele não fala só com Josué para se esforçar, mas ele fala com todas as pessoas daquele lugar, vocês têm que se esforçar e trabalhem. Esse tempo não vai cair do céu. A obra do Senhor não vai ser feita se não for por vocês. Trabalhem, se esforcem, trabalhem e faça aquilo que você tem que fazer. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem uma vocação no reino de Deus. Para cada um de nós, Deus preparou um trabalho a ser feito. E a gente precisa fazer. Esse trabalho é seu. Imagina se eu tivesse que cantar. Vocês vão sair correndo. Você está clara, rachada, tentando fazer alguma coisa. Que bom que tem Marcos, né? As irmãs louvou. Então, para cada um, o Senhor preparou um trabalho. E esse trabalho vai ser bem feito, porque Deus o capacita, desenvolve para aquele trabalho específico, naquele, sabe, sendo parte do corpo, fazendo aquele trabalho para o qual ele foi chamado, foi convocado a fazer. Para a construção de um templo, tinham lá os carpinteiros, os pedreiros, né? Aqueles que cuidariam da parte arquitetônica, aqueles que pegariam as pedras, quebrariam as pedras. Cada um na sua função, cada um exercendo o trabalho para o qual foi chamado. E Deus o capacitou. Por isso que, observe aqui no versículo 4. Ora, esforça-te, Josué, filho de Zeuzadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Você precisa levantar da cama e deixar o desânimo de lado e se esforçar, arregaçar a manga e fazer aquilo para o qual o Senhor te chama. Tem trabalho demais para fazer. E o reino de Deus precisa de você. A obra do Senhor precisa de você. Você é o último obra. Você tem utilidade aqui neste lugar. Para desenvolver aquilo que o Senhor tem te chamado e tem te encorajado a fazer. E aí na parte B do versículo 4, a gente aprende outra coisa. Esse Senhor que chama, esse Senhor que convoca, esse Senhor que nos exorta a levantar da cama, a arregaçar as mangas e trabalhar, ele diz aqui na parte B, porque eu sou convosco. Esforça-te, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Sabe, aquele que é soberano, aquele que criou todas as coisas, aquele que é sobre todos, que controla todas as coisas, que tem todo o poder, que conhece todas as coisas, Ele é com você, meu irmão. Não vai ser só o seu esforço. Não vai ser só você levantar da cama e trabalhar, mas Ele vai te ajudar nisso. Ele é convosco. Sabe, então levante da cama confiando que o Senhor está com você. Venha fazer a obra de Deus aqui neste lugar, fora deste lugar, para onde você estiver andando, confiado que o Senhor é convosco. Deus é com você. Não esteja desanimado. Não fique desencorajado, porque Deus é convosco. Ele afirma isso aqui. E que bom que nós temos essa confiança, porque se fosse do nosso esforço só, essa obra não seria feita. Se fosse confiar só naquilo que eu sei fazer, só nas minhas qualidades, nas minhas qualificações, a obra não aconteceria. Mas aquele que é poderoso para cumprir na sua vida aquilo que Ele tem determinado,
Ele é com você. Ele não te desampara. Ele não desamparou esse povo. Percebe? O povo estava lá, cativo. Deus os trouxe de volta. O Senhor disciplina, mas o Senhor também abençoa. O Senhor corrige, mas o Senhor também refrigera. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E Ele está com você. Ele está conosco. Por isso esforça-te e trabalhe, porque você está trabalhando a obra do Senhor e o dono da obra está junto. Te dando as diretrizes, te ensinando como fazer, mostrando pela sua palavra como deve ser feito o trabalho no meio de Deus. Dando toda a orientação para você, dando toda a orientação de como deve ser feito, o que você deve fazer, com quem você deve conversar, como você deve falar, como você deve agir na obra do Senhor. Qual deve ser o seu comportamento nesse grande mistério. E por último, versículo 5. Ele fala aqui que esta aliança que eu fiz convosco, quando saíram lá do Egito. Deus fez essa aliança com o seu povo. O Senhor Jesus disse que o inferno, as portas do inferno, não iriam prevalecer sobre a igreja. Às vezes você está desanimado, desencorajado, com tanta notícia ruim, pensando nas coisas que podem vir sobre a igreja, pensando nas coisas que já estão vindo sobre a sua vida, porque você é crente, porque você é cristão, toda a perseguição que você já sofre, de repente, tendo que se posicionar, e as pessoas criticando aquilo que você faz, aquilo que você fala, a forma como você vive, isso vai te desanimando. E você começa a pensar, será? O que vai acontecer com a igreja do Senhor? Eu te digo, meu irmão, o Espírito do Senhor está conosco. O Espírito do Senhor está com a sua igreja. Nada, nem ninguém vai arrebatar você das mãos do Senhor. Porque nós somos ovelhas dele. Somos ovelhas de Jesus. E a igreja é dele. Mas ele te convoca a te esforçar, a trabalhar nessa igreja que é do Senhor, confiado nele, porque o Espírito do Senhor está conosco, como ele diz aqui. Essa aliança eu fiz convosco quando saísse do Egito. Ele fez essa aliança com o povo, e estaria com eles, estaria com o povo dele, assim como nós temos aliança com o Senhor, que ele está conosco. E o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. A gente canta uma música, né? Ser forte para usar, a ordem que o Senhor deu a Josué, sucessor de Moisés, né? Forte. Não seja fraco. Não deixe as coisas do seu dia, as facilidades, as distrações do seu dia te tirem da presença do Senhor. Te tirem da vida com o Senhor. A vida com o Senhor, com a sua igreja. Amando Ele, se santo para falar contigo. Não deixe que os desanimadores, aqueles que falam ao teu ouvido, te tirem desse trabalho. Seja forte. Estamos vivendo uma era de homens fracos. Que não arregaça as mangas, né? Que não faz aquilo que tem que ser feito. Mas não é assim que vive o servo, Senhor. O servo Senhor é forte. Ele enfrenta os desafios, porque o Senhor é com ele. Ele enfrenta as adversidades, porque Deus é com ele. Ele enfrenta as dificuldades da vida, confiando que Deus está no controle, inclusive das dificuldades. Ainda que você olhe para a sua realidade, nosso tempo lá atrás é muito melhor do que esse que eu estou vivendo hoje.
Eu tinha tanta coisa, hoje eu não tenho mais. Eu vivia tanta coisa, hoje eu não vivo mais. Mas Deus está no controle disso. Entenda isso. Deus está no controle dessa situação, como Ele está no controle da situação daquelas pessoas ali. E estava ensinando aquelas pessoas em meio àquela adversidade. E está chamando aquelas pessoas a serem fortes, a serem corajosas, porque o Senhor está com eles. Assim como o Senhor está com a sua igreja hoje. E Ele não vai te desamparar, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Porque você é dele. Confie nisso. Confie no Senhor. Porque você é dele. O Espírito do Senhor, olha só essa aliança que eu fiz convosco. Quando saísse do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que você está passando. E daquilo que de repente ainda vamos passar como igreja, como servos do Senhor. Então não olhe para frente com medo, mas olhe para frente com coragem, porque o Senhor é conosco. Arregace as mangas, levante da cama e faça o trabalho que tem que ser feito, porque o Senhor é conosco. Porque Deus está com você. O seu Espírito habita no meio de nós. E Ele vai nos conduzindo nos seus caminhos, até aquele dia que encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele, vivendo eternamente com Ele, glorificando-o eternamente, gozando de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, te dê coragem, te fortaleça cada dia, te faça pensar para frente, te faça pensar naquilo que vem do Senhor, na sua obra, que você se esforce a trabalhar na obra do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor te chama para fazer. Coloque sobre os seus pés, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra. Você que nos assistiu até aqui, que Deus te abençoe, te fortaleça e sinta-se encorajado também a fazer parte de uma igreja genuinamente evangélica, que serve ao Senhor, e que você possa aprender dele a viver os seus caminhos e a trabalhar na tua obra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus. Louvamos o teu nome, Senhor.